Muito bem, então a gente vai ver mais um exemplo, tá? Agora a gente vai ver o exercício 24 lá do livro, tá? Vou estar colocando ele aqui. Então, nesse problema, né, eu tenho um avião, então vou fazer aqui o esqueminha, tá? Eu tenho um avião, né, e aqui eu vou desenhar um pequeno avião. Tá? Então, isso daqui, né, utilizem a imaginação de vocês. Isso daqui é um avião, então ele está dizendo que em um certo, ele está viajando a 4.000 pés, né, de altitude aqui, e nesse ponto aqui eu tenho uma pessoa que está observando esse avião. Tá? Então o que mais que ele diz? Ele diz que a altura é constante, né? Esse 4.000 pés aqui é constante, tá? E em um certo instante, então esse ângulo de elevação aqui, eu tenho isso daqui, esse θ, né? Num certo instante, ele vai ser de 30 graus e ele também fala que a velocidade do avião é de 30 milhas por hora. Então, o que seria a velocidade? Bom, se eu falar que essa medida aqui é x, né? Então eu tenho, de novo, aqui o θ, aqui o x, aqui eu tenho 4.000 agora, e então ele está dizendo que a velocidade do avião, então isso vai ser dx dt, ele está dizendo que isso é 300 milhas, né, por hora, e aí depois ele dá a conversão, né, que uma milha vale 5.280 pés, então já vamos transformar isso para pés por hora, né, então isso vai ser 300 vezes 5.280 pés por hora. Tá? Então essa é a velocidade, né, do meu avião, ou o dx dt. Então no item A ele está pedindo com que velocidade, né, esse ângulo θ está decrescendo nesse instante. Então o que ele pede, né, é a variação do θ em relação a t quando o θ vale 30 graus. Né? Nesse instante que ele diz é o instante que ele fala, né, de que o θ vale 30 graus e a velocidade do avião é isso daqui. Tá? Então, o que é isso daqui? Bom, de novo, né, a gente tem que encontrar uma equação que relacione, né, essas minhas variáveis. Então, as variáveis aqui são esse θ e esse x. Então, nesse caso aqui, né, eu tenho esse lado e eu tenho esse lado aqui. Então, eu vou utilizar tangente de θ, né, porque a tangente de θ, isso vai ser cateto oposto, que é 4.000, sobre o cateto adjacente, que é x. Então, claro, né, só lembrando que esse tanto o θ quanto o x são funções de t. Então, isso é 4.000 sobre x de t, tá? Então, agora eu encontrei a equação que relaciona as minhas variáveis. Eu vou derivar de ambos os lados, né, em relação a t. Então, né, aqui a derivada de tangente de θ de t, tá? Derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, aqui de novo, né, isso daqui é uma composição, né? Tangente de θ de t. Então, regrinha da cadeia, derivada de fora, derivada da tangente. Isso é secante ao quadrado, aplicado na função de dentro, vezes derivada da função de dentro, vai ser o meu dθ dt. Então, isso daqui vai ser igual a derivada em relação a t de 4.000 sobre x de t. Então, 4.000 é uma constante, né? Eu posso tirar para fora. Derivada em relação a t de 1 sobre x de t. Tá? De novo, isso daqui é uma composição, né? Então, regrinha da cadeia. Derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado, vezes derivada da função de dentro, derivada do x, né? Isso é dx dt. Tá? Então, aqui está a minha, né, equação que relaciona essas variáveis com as derivadas, né? Então, agora eu vou isolar esse carinha aqui, né, que é o que eu quero. Então, isso quer dizer que dθ dt, isso daqui vai ser igual vai ser igual a isso daqui dividido por secante ao quadrado. Então, isso é menos 4.000, né, dividido por x ao quadrado de t, secante ao quadrado de θ de t, e vezes, né, dx dt.
Então agora eu só vou modificar isso daqui um pouquinho. Secante ao quadrado é 1 sobre cosseno. Secante é 1 sobre cosseno, né? Secante de x é 1 sobre cosseno de x. Então, 1 sobre secante ao quadrado, isso vai ser cosseno ao quadrado. Então, isso é menos 4.000 vezes cosseno ao quadrado de θ de t, dividido por x ao quadrado de t, vezes dx dt. Tá? Então, agora o que o exercício pede é, né, o dθ dt, quando θ vale 30 graus. Então, isso daqui é menos 4.000 vezes... Bom, quando θ é 30, então cosseno de 30, isso vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, ao quadrado, isso vai ser 3 quartos, vezes dx dt, quando θ é igual a 30. Então, dx dt é isso daqui, né? Essa velocidade é constante. Então, vezes 300, vezes 5.280. Né? Esse é o meu dx dt. E tudo isso dividido por x ao quadrado de t. Então, quanto vale x quando o meu θ é igual a 30 graus? Então, eu posso vir para cá, né? Então, se o meu θ é 30, eu vou ter isso daqui, né? Então, 30, x e 400, né? Então, eu posso olhar para cá, né? Então, né, quando o θ vale 30 graus, o meu x de t, ele vai ser 4.000 sobre a tangente de 30 graus. Né? E tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3. Então, 4.000 dividido por 1 sobre raiz de 3 é a mesma coisa aqui, 4.000 vezes raiz de 3, só que aqui eu tenho ao quadrado. Então, isso daqui, né, só ajeitando um pouquinho, ficou isso daqui, né, menos 4.000 vezes 3, vezes 300, vezes 5.280, dividido por 4, né, e vezes isso daqui ao quadrado. Então, isso é 4.000 vezes 4.000 vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Tá? Então, aqui vai simplificar esse 4.000. Né, aqui, esses 3 zeros, vamos simplificar com esses carinhas aqui. 3 corta com esse daqui. Então, o que sobrou? Isso aqui sobrou menos 3 vezes 5.280, dividido por 4 vezes 4, 16. Tá? Então, se eu fizer as continhas, isso daqui é menos 990, né? Isso vai ser radianos, né? A variação do ângulo por hora, tá? Que é o que a minha velocidade aqui ela está em hora, né? Então essa variação aqui é menos 990 radianos por hora. Então, claro, o exercício pede essa variação aqui em radianos por segundo, né? Para complicar um pouco a nossa vida. Então isso é menos 990, né? Radianos por hora. Então agora, 1 hora é a mesma coisa que 3.600 segundos. Então eu vou colocar aqui, vou multiplicar por 1 hora e dividir por 3.600 segundos, né? Então isso é a mesma coisa que isso, não estou alterando nada. Só que agora, então, a hora vai se cancelar. Então isso daqui vai ser menos 990 sobre 3.600 radianos por segundo. E aí, se eu fizer as continhas, né? Isso daqui é aproximadamente... isso daqui vai ser igual a menos 0,275 radianos por segundo. Então, na verdade, né, o exercício ele vai um pouco além e ele pede isso em graus por segundo, né? Ele gosta de complicar a nossa vida. Então, isso daqui é menos 0,275. Eu tenho radianos por segundo, tá? Então, eu vou multiplicar aqui. Como é que eu vou transformar isso para graus por segundo? Então, eu posso fazer uma regrinha de 3, né? Bom, eu sei que π radianos, né? Isso é a mesma coisa que 180 graus. Né? Π é 180, então 1 radiano, isso daqui é a mesma coisa aqui, bom, x graus. E aí, se eu resolver isso daqui, então o x tem que ser igual a 180 dividido por π. Então, né?
eu vou dividir por 1 radiano, e isso é a mesma coisa então que 180 sobre π graus. Então, continuando aqui, isso, o radiano vai se cancelar agora. Então, eu tenho menos 0,275 vezes 180 dividido por π graus por segundo. E aí, isso daqui é aproximadamente igual. Tá? Então, aqui eu percebi um pequeno erro, né? Aqui eu tinha cancelado esse zero, então aqui não é 5.280, é simplesmente 528. Então aqui é 99, né, tirando um zero. Então aqui é 99, aqui é 99, e aqui vai aparecer um zero a mais. Então isso daqui é 0,0275. Então aqui eu tenho menos 0,0275 menos 0,0275, né? Então isso daqui, e aí se eu fizer as continhas, né, colocar isso aqui na calculadora, isso daqui vai ser aproximadamente menos 1,6 graus por segundo, né? E essa daqui é a resposta que o exercício tanto quer. Então, continuando, tá? O item B desse exercício, ele pede com que rapidez está variando a distância entre o avião, né, que estava aqui, e o observador que estava aqui nesse instante, né, que é o instante que a gente calculou aqui, quando o θ é igual a 30 graus. Então, de novo, eu coloquei aqui as minhas variáveis, agora ele quer isso daqui, né? Na verdade ele quer a variação disso. Então, ele quer essa variação aqui, né? Então, ele quer isso daqui. Então, de novo, né? Uma equação que relaciona essas variáveis. Agora eu vou utilizar o seno de θ, né? Seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa, então 4.000 sobre y, aplicando derivada de ambos os lados, né? Lembrando que tanto o θ quanto o y são funções de t. Então, derivando desse lado aqui, derivada do seno, isso é o cosseno, vezes, né, derivada da função de dentro, que é o θ, e isso igual a, de novo, isso daqui, a derivada disso vai ser menos 4.000 sobre y ao quadrado vezes y', né? Regrinha da cadeia aqui para derivar 1 sobre y. Então, agora, né, ele quer o meu y', então eu vou isolar o y'. Então, y' vai ser y ao quadrado vezes cosseno de θ vezes θ' sobre menos 4.000. Então, y', né, quando θ é igual a 30 graus, bom, isso daqui vai ser y ao quadrado, né? Então, quanto vale y ao quadrado quando θ é igual a 30? Eu posso pegar essa expressão aqui, né? Então, quando o θ vale 30, seno de 30 é 1/2. Então, isso quer dizer, né, se eu tenho seno de 30 igual a 1/2, então isso é 4.000 sobre y, portanto, o y vai ser 8.000. Né? Eu tenho 8.000 ao quadrado vezes cosseno de θ. Então, quando θ é igual a 30, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, vezes, isso daqui é a derivada de θ em relação a t, quando θ é igual a 30, que é esse valor aqui, né? A gente encontrou no item A, então eu vou utilizar esse valor aqui, que é o valor, né, que está em radianos por segundo, né? Eu tenho que sempre utilizar em radianos para fazer as continhas. Então, menos 0,0275, e tudo isso dividido por menos 4.000, e aí isso daqui, se eu for lá para o computador fazer as continhas, isso daqui é aproximadamente igual a 381, né? E aí a medida é pés por segundo. Então essa é a velocidade, né, com que essa distância que está variando, né, a distância entre o avião e a pessoa no instante em que θ vale 30 graus. Tá? Então, problemas de taxa relacionada eles vão seguir sempre essa mesma lógica. Eu vou ter um problema físico, né, na maioria das vezes. Esse problema vai apresentar algumas variáveis. Eu vou ter que encontrar uma equação que relaciona essas variáveis
calcular a derivada, e aí depois o exercício vai me dar algumas informações e vai pedir outra coisa, então eu só vou substituir nessa equação para encontrar o que ele pede.